parecem ser bem mais frágeis, né? E percebemos também que parece ser de uma descarga sedimentar, mas como de fato foram descargas sedimentares no passado, tá certo? Bom, isso é perceptível quando observamos as linhas, né, estabelecidas aí nessa montanha. Isso foram sedimentos depositados em eras geológicas diferentes, por isso ganha esse aspecto de linhas. Como vocês podem perceber, esse morro possui aí essas linhas, esse planalto possui essas linhas, tá certo? Então comprova a sua origem sedimentar. Esses planaltos, eles são bem mais fracos do que os planaltos cristalinos, né? Justamente porque a resistência do material é menor, então eles são mais facilmente erodidos, ok? Tranquilo até aí? Bom, vamos prosseguir. Vamos para o nosso último tipo de planalto, tá certo? Bom, e aí nós temos os planaltos basálticos. Como o próprio nome sugere, formado por quê? Basalto, tá? Uma rocha vulcânica de deposição sedimentar. Então, foi formada pelo derramamento vulcânico, que ocorreu principalmente, gente, na região sul do Brasil, tá? Apesar de termos aí derramamento um pouquinho no centro-oeste, um pouquinho no sudeste, principalmente foi no sul do Brasil que isso aconteceu. Então são formados por rochas magmáticas ou ígneas, tá certo? E sedimentos acumulados antigos. Um exemplo é o tal Planalto Meridional, né? Esses planaltos, eles apresentam uma característica muito peculiar, vou colocar aqui na fotinha para vocês verem, tá? Olha aí, né? Então nós temos paredões bem inclinados, tá? Existem outras formas de planalto que seguem essa perspectiva. E aqui há um canyon. O que é um canyon? O canyon, gente, é justamente o caminho aí, ó, seguido pelo rio, pelo córrego, tá? Então o que aconteceu? No processo de elevação da placa, o rio ele vai desgastando a sua área de passagem e vai aprofundando a parede do planalto, formando um canyon, tá? Até ele se estabelecer novamente lá no fundo desse canyon, ok? Tranquilo? Planalto cristalino, planalto sedimentar, planalto basáltico, ok? Vamos agora para outra categoria. Vamos lá. Bom, gente, e aí nós temos que falar também das planícies, ok? O que são planícies? Enquanto os planaltos são superfícies irregulares, as planícies são superfícies planas, tá? Elas são bem mais planas do que o planalto, justamente porque trata-se de uma área de deposição de sedimentos. Então ali os sedimentos vão acumulando, formam planícies, tá certo? Bom, é o resultado do processo erosivo. Nas planícies predomina então a deposição. As planícies, basicamente, elas podem ser de 4 formas. Então nós temos aí as planícies costeiras ou litorâneas, tá certo? Nas regiões litorâneas, sofrem a ação erosiva do mar, tá? Temos as planícies continentais, temos as planícies fluviais, formadas por rios, né? Detalhe, as continentais elas ficam no interior do continente, tá certo? E as planícies lacustres, né? Essas planícies lacustres, por sua vez, são planícies formadas por lagos, tá? O Brasil, nós sabemos bem, é um país pobre em lagos, né? Nós temos poucos lagos, nosso relevo ele é bastante acidentado. Bom, vamos então às imagens. Aqui eu coloquei algumas imagens, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui a planície costeira. Percebam, toda essa área de encontro ao mar, né, aplainada pelo processo erosivo, trata-se de uma planície litorânea ou costeira, ok? Vamos prosseguir. Temos aqui uma planície continental. Como vocês podem observar, trata-se de uma área de deposição, né? Uma área de deposição a perder de vistas. Olha aí, tudo planinho, né? Um exemplo clássico nosso aqui, o Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? O Pantanal Mato-Grossense, melhor dizendo, se estende ao território do Mato Grosso do Sul, um pouquinho do Mato Grosso, Paraguai, né? É a maior planície alagada do mundo, 2,5 vezes maior do que os Everglades, os pântanos da Flórida, tão falados, né? Pois é, saiba que o Pantanal é bem maior, tá? E uma região extremamente plana, tá? Resultado do processo de deposição sedimentar,
que de tempos em tempos, nesse caso, alaga. Então, aqui no Pantanal, nós temos como exemplo a planície continental, mas poderíamos falar também, né, em partes do Pantanal onde nós temos rios ou lagos, de planície fluvial ou lacustre. Vamos então à planície fluvial. A planície fluvial, por sua vez, ela encontra-se nas margens dos rios. Então, os rios, nos períodos de cheia, eles transbordam e depositam material nas suas laterais, formando então o que nós chamamos de planícies fluviais, ok? Então é o resultado da deposição do material trazido, né, carreado pelo rio, tá? E por fim, gente, para finalizarmos, temos aqui a planície lacustre, né, formada por lagos, onde há então uma deposição natural de material nas partes mais baixas, né? Bom, então é isso. E agora, gente, para prosseguirmos, vamos falar um pouquinho sobre as depressões, né? Essa categoria ela foi implementada na classificação geomorfológica brasileira. A gente vai ver daqui a pouco, falar do Haroldo Azevedo, do Aziz Absaber e do Jurandir Rosa, né? Foi implementado pelo Jurandir Rosa, depois a gente vai entender. Então, são áreas que encontram-se rebaixadas em relação às regiões laterais, tá certo? Então, são as áreas mais baixas comparado com duas áreas altas do lado. Essas essas depressões, elas podem ser de duas formas. As chamadas depressões relativas, quando estão acima do nível do mar, né? No caso do Brasil, nós só possuímos depressões relativas, tá? E temos as depressões absolutas. O que são depressões absolutas? São regiões rebaixadas abaixo do nível do mar, entendeu? No Brasil, a gente não possui depressão absoluta, né? Um exemplo, por exemplo, já ouviram falar dos Países Baixos, na Holanda, né? A Holanda ela está em boa parte abaixo do nível do mar. O Mar Cáspio, a depressão caspiana, né, também encontra-se abaixo do nível do mar, tá certo? Bom, então aqui eu coloquei uma ilustração só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Olha aí, né? Então nós temos aqui um planalto, ali em cima escrito planalto, uma região alta. Olha, observa agora no canto esquerdo da tela, nós temos também uma região alta e essa parte lá embaixo nós chamamos então de depressão, ok? Vamos prosseguir. Aqui está um outro exemplo, né? A depressão absoluta. Então nós temos aí, ó, o nível do mar, a depressão absoluta, aquela que está abaixo do nível do mar. E a depressão relativa, aquela que encontra-se acima do nível do mar, ok? Bom, vamos prosseguir, tá? Bom, queridos, e aí nós vamos falar também, né, sobre agora, mais especificamente, do relevo brasileiro. Por enquanto, fomos pincelando o relevo brasileiro, agora nós vamos falar de algo mais concreto, tá certo? Olha, gente, o Brasil, ele não possui tanta atuação nas